destas 10 mil crianças, vamos tomar 10 mil, que são levadas todos os anos para alimentarem prostíbulos em países vizinhos ao Nepal, destas 10 mil, 9.800 morrem todos os anos. Uau. Ou seja, é uma máquina de moer carne de criança. Então, e por que elas morrem? Aí, eu, conhecendo a realidade, elas morrem porque elas são crianças, elas não têm às vezes nenhum corpo de uma mulher formada, e essas crianças, quando elas chegam nos prostíbulos, elas precisam atender entre 25 a 30 homens por dia para ter direito a um prato de comida. Pessoal, é com grande alegria que a gente se encontra mais uma vez nesse nosso podcast. Sua presença é muito especial, que bom que você está conosco. E hoje eu não estou sozinho, estou aqui com o pastor João e ele tem uma vasta experiência ministerial e creio que será muito útil para nós aqui da igreja e para nós ouvintes, para a gente conhecer mais o que tem acontecido no mundo nessa área de missões, de envolvimento com pessoas. Ele tem uma vasta experiência e está conosco aqui neste dia, uma oportunidade singular. Pastor João, que alegria que você está conosco. Fale, assim, brevemente, só para o nosso povo conhecer quem você é, fale um pouquinho a seu respeito. Eu sei, olha, ele é missionário, ele é pastor, ele é plantador de igrejas, escritor de livro, é uma bênção. Mas fala para nós. Darcy, primeiro, muito obrigado pelo convite para esse podcast. Uma alegria gravar com você e chegar até a casa e o coração dos irmãos, né? Então, muito obrigado. Eu sou João Petrecelli, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, já há quase 30 anos, cedido ao Ministério Transcultural, né, missionário, já há 20 anos praticamente trabalhando no campo transcultural. Casado com a Tânia, pai do Johan, da Nicole, avô da Helena. Então é isso aí, é um pouco do que nós somos. Excelente, excelente. E esta é uma oportunidade que a gente tem tido para fazer com que a gente conheça mais pessoas com experiências diferentes. Para a gente conhecer um pouco o pastor João, eu tenho algumas perguntas aqui para ele. Pastor, você tem servido em lugares muito diferentes, desde Nova Zelândia até a Ásia, passou pela África, está na Europa, Nepal e tantos outros lugares. E a minha pergunta é, o que mais tem tocado o seu coração quando se trata de fazer discípulos em culturas tão diversas como esse mundo que a gente vive com a sua experiência? Boa pergunta. Eu acho que o que mais toca meu coração é o fato de, em todas as culturas e aonde a gente chega, que já tem algum cristianismo, algo do evangelho já sendo desenvolvido, é perceber que não há nada a respeito de discipulado. Isso é o que mais toca meu coração. E toca, claro, num sentido negativo, triste, né? Mas toca meu coração. Eu fico perplexo e às vezes eu pergunto, aonde nós erramos? Onde nós não entendemos a missão quando Cristo disse, ide fazer discípulos? E nós vemos ali o trabalho pioneiro, a gente poderia começar corretamente, mas nós não estamos começando corretamente. Ao invés de levarmos a missão e cumprirmos a missão de fazer discípulos, nós estamos, na maioria das vezes, apenas reproduzindo o que nós estamos fazendo errado aqui, lá onde a gente está tendo a oportunidade de começar bem. Uau! É uma oportunidade. A gente às vezes muda e nosso público básico são imigrantes que saíram da nossa terra, muitos deles do Brasil, Portugal, e vieram para morar aqui no norte, na região nordeste dos Estados Unidos, e às vezes a gente vem com os nossos trejeitos e tudo mais, ao invés de descobrir a seriedade do evangelho. Talvez, pensando nisso, nessa importância de discipulado, e você tem, em relação, faça para nós a conexão, estado também num projeto muito forte sobre o tráfico sexual infantil no Nepal. Right? Como nasceu essa iniciativa e o que ela tem ensinado à igreja sobre o evangelho em ação? Talvez conectando com o discipulado e como colocar na prática. Mas o que você me fala sobre isso? Bom, isso surge na minha vida em 2012,
quando eu visitei o Nepal pela primeira vez. Eu fui ao Nepal convidado a dar um treinamento. Eu não estava lá por essa questão do tráfico sexual infantil, mas ali, num daqueles gaps ali do trabalho, me convidaram para conhecer um ministério chamado Meninas dos Olhos de Deus. E esse ministério é um ministério que trabalha nessa questão do combate ao tráfico sexual infantil. E ali eu conheci uma triste realidade, né? O Nepal é um país que é assolado por esse mal. Ainda que esse mal está presente dos Estados Unidos, Europa, todos os continentes, nós temos tráfico sexual infantil. Isso aí é um fato. Mas nenhum país sofre tanto com isso quanto o Nepal. As estatísticas da ONU, elas mostram, e elas estão disponíveis no Google, de que no Nepal, todos os anos, entre 10 a 12 mil crianças são tiradas e levadas para o tráfico sexual em outros países. Ou seja, é um número extremamente alto. A própria Unicef, né, ela se alarma diante dessa realidade e eles estão, de alguma forma, tentando coibir isso, mas essa é a realidade. Então, quando eu fiquei sabendo disso, né, e os dados, eles ainda nos deixam mais perplexos, porque a mesma Unicef diz que destas 10 mil crianças, vamos tomar 10 mil, que são levadas todos os anos para alimentarem prostíbulos em países vizinhos ao Nepal, destas 10 mil, 9.800 morrem todos os anos. Uau! Ou seja, é uma máquina de moer carne de criança. Então, e por que elas morrem? Aí, eu conhecendo a realidade, elas morrem porque elas são crianças, elas não têm, às vezes, nenhum corpo de uma mulher formada. E essas crianças, quando elas chegam nos prostíbulos, elas precisam atender entre 25 a 30 homens por dia para ter direito a um prato de comida. Então, quem que suporta uma violência emocional e física como nesse essa? porte? Então, essas crianças, elas vêm de um background religioso hinduísta. E no hinduísmo, eles creem em reencarnação. Na filosofia hinduísta, a vergonha, a humilhação é algo que não deve ser enfrentado, é preferível a morte. Então, muitas dessas crianças, se elas não morrem por causa de doenças que elas contraem, por causa de abortos mal sucedidos, por desnutrição, por outros problemas, elas acabam tirando a própria vida, porque é melhor morrer e tentar a sorte em uma outra encarnação do que ficar passando por aquela humilhação de ser estuprada 25, 30 vezes por dia por homens que poderiam ser pais ou até avós delas. E isso tocou meu coração, sabe? E naquele ano, a nossa filha tinha 12 anos de idade. Eu pensei muito na minha filha e como um homem racional, veio na minha mente assim, tudo bem, isso é um mal que assola aqui, mas a minha filha está protegida. Essa é a tendência natural nossa. Eu vou cuidar da minha. Mas Deus falou meu coração, né, ali, mostrando que eu não deveria ser indiferente a essa realidade. E eu decidi sair dali e usar a minha vida, parte do meu tempo, parte do meu ministério, para combater esse mal. Eu cheguei em casa, compartilhei com a Tânia e ela falou, eu estou junto, eu vou lutar contra isso também. E desde então, desde 2012, nós estamos envolvidos no combate ao tráfico sexual infantil, tanto através do projeto Meninas dos Olhos de Deus, quanto através da Rasta Memorial School, que é uma escola que nós construímos nas montanhas do Nepal, aonde está o coração do tráfico. Nós colocamos uma escola lá para educar as crianças, conscientizar os pais, para tentar coibir o tráfico. O trabalho do Meninas é um trabalho reativo. O trabalho da Rasta Memorial School é um trabalho preventivo.
Então nós estamos tentando desarmar a arma antes da bala sair. Então nós estamos trabalhando lá nessas duas frentes e Deus tem nos abençoado e dado graça de ver que hoje muitos pais já estão conscientes do mal que isso significa para as filhas e educando as filhas, elas também se tornam agentes contra o tráfico infantil. Uau. Assunto sério, assunto severo, e que a gente foi chamado a pensar, a refletir, orar e fazer algo. Pensando em comunidades como as nossas, qual seria um tipo de envolvimento para ser agente de transformação positiva, mesmo estando tão longe? Eu acho que primeiro orar. Nós podemos fazer muito através da oração. A Bíblia diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, eu acho que ter isso em oração é extremamente importante. Orar para que Deus destrua essa realidade, usando o que nós estamos fazendo lá. Orar para que Deus nos dê ousadia, porque nós enfrentamos a segunda maior máfia do mundo, somente atrás do tráfico de drogas. Então, quando a gente lida com máfia, com traficante, e a gente mexe no bolso deles, obviamente nós passamos a correr risco de morte. Então, orar por nós, para que Deus nos dê proteção, livramento, estratégias para trabalhar, sabedoria para trabalhar. Nós não temos forças para bater de frente contra eles e nós precisamos então ter essa estratégia de Deus para ir trabalhando. Segundo, eu acho que seria extremamente importante se as pessoas pudessem ir lá, em loco, fazer uma viagem missionária, conhecer a realidade, sentir a dor no coração, sabe, chorar com aquelas crianças. E eu creio que isso impacta. Inclusive, eu sempre falo assim que uma viagem missionária no campo vale por 10 conferências missionárias. Que vem alguém falar para você. Você ir lá, experimentar, ver, sabe, calçar os sapatos daquelas pessoas lá, faz com que você volte e seja um mobilizador na sua igreja, na sua comunidade. Faz com que você volte e alguém que vai lutar e não falar em teoria, porque alguém disse que isso acontece, mas falar com conhecimento de causa e poder dizer: eu estive lá, eu vi, e eu, desde então, eu sou um agente de luta contra isso. Então eu acho que, primeiro, orar. Segundo, fazer uma visita. Terceiro, obviamente, apoiar financeiramente, né? Cada criança dessa tem um custo, né, para mantê-la lá na recuperação, no Meninas, onde nós estamos restaurando as que já foram danificadas, destruídas. Ali nós temos um custo. Você pode apadrinhar uma criança ali, ajudando com $5, 10 ou $20 por mês. Você colaboraria para aquele projeto continuar restaurando as que já foram vendidas e resgatadas. Segundo, a escola, que é um trabalho preventivo, cada criança ali custa $35 por mês e com isso você cobre os custos da escola, uniforme, material didático e 3 refeições por dia. E isso muda a história daquela criança. Ela nunca será traficada. E ela está estudando numa escola que trabalha intencionalmente formando soldados contra o tráfico. Então essa criança ela vai crescer sendo um agente contra o tráfico na região dela. Então são 3 formas objetivas de se envolver com isso. Pessoal, olha só o que está acontecendo e a oportunidade que Deus está nos dando de conhecer um pouco mais, sofrer um pouco e nos envolvermos em como resolver uma situação como essa. Pastor, o tempo está correndo, mas eu tenho mais uma pergunta aqui. Se você pudesse deixar uma palavra para o nosso público, nossa igreja também, ou uma palavra devocional para a nossa igreja, algo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração, que você diria para nós? Como a maior parte de nós somos imigrantes, filhos estão crescendo,
os netos já estão chegando, mas no Nordeste americano, o que você diria para nós? Bom, eu diria primeiro assim, uma consciência de que você não veio aqui por dinheiro, você veio aqui porque Deus te trouxe aqui e Deus tem uma missão para você cumprir aqui. Ganhar dinheiro é secundário. Deus pode nos fazer ganhar dinheiro em qualquer lugar que Ele quiser. Deus pode nos prosperar no deserto. Se Ele transforma areia em ouro, se Ele quiser nos prosperar no deserto. Mas então isso redefine o foco. Então eu não vim porque a América é um sonho de independência financeira. Eu vim porque eu posso até ter vindo com essa razão, com esse pensamento. Inicial. Mas eu preciso entender se não. Deus tem propósitos mais elevados, nobres, e Ele me trouxe aqui para que eu seja uma bênção nesse país, para que eu seja uma bênção nessa igreja que Ele me colocou, para que eu use os meus dons nela, que eu trabalhe, que eu seja um discípulo em missão e que eu possa cumprir a missão aonde Ele me colocou, sendo um discípulo em missão, trabalhando com os dons que Ele me deu. Segundo, eu acho que existe uma vantagem de vocês cristãos, discípulos que estão na América, que é o poder de compra que a moeda de vocês gera. Então, às vezes, como nós vimos, com poucos dólares, $35 por mês, talvez é o dinheiro de uma pizza, né? Você muda a realidade de uma criança, você vai dar um mês de 3 refeições para ela, uniforme, material didático, pagamento dos professores. Imagina quanto que isso não facilita para um cristão que vive nessa terra, que recebe nessa moeda, quanto que vocês podem abençoar vidas fora desse país com pouco dinheiro para vocês, mas que lá significa muita coisa para essas pessoas. Uau, muito obrigado pela palavra. Pessoal, olha só o impacto que Deus pode estar nos usando nessa fase, nesse ano, nesse momento histórico. Tanto aqui, localmente, e a gente tem tentado como igreja também, investir e sonhar em como nós podemos ajudar a transformar a nossa cidade. Mas, além disso, pensando na outra parte do mundo, como também impactar crianças que serão as líderes do presente, mas do futuro também, com o nosso envolvimento. Como eu falei, eu sou o pastor Darcy, esse é o nosso podcast. Se você crê que essa mensagem, isso que você ouviu foi importante para alguém, mande um link, deixe a sua aprovação, o seu eu gostei, mande algum texto para nós e nós vamos responder você nesse momento. Quem sabe Deus tem falado alguma coisa ao seu coração e o que nós pudermos ser bênção para você, de encorajamento, de entusiasmo, nós queremos fazer o nosso melhor. Que Deus abençoe. Conexões, né? E fazer conexões, que é a grande... Você quer ajudar e não sabe como, né? E às vezes, quem sabe, Deus tocou no seu coração para algo diferenciado e que a partir desse momento, vidas serão transformadas. Amém. Que Deus abençoe você, Amém. Que Deus abençoe você também, pastor. A Tânia também, mande as lembranças para ela. E vocês continuem conosco. Até a próxima.